E agora as bobinas. A bobina nada mais é do que um fio enrolado em espiras, como essa aqui, por exemplo. Para testar qualquer tipo de bobina, usamos o multímetro na escala de vezes 1. Aqui a bobina tem esses dois terminais, que está ligado nos enrolamentos. Medindo eles, o ponteiro tem que mexer, não importa onde vá o ponteiro. Nesse caso ele foi até o 0, que essa bobina tem a resistência muito baixa. Se o ponteiro não mexer, a bobina está aberta. Aqui outro tipo de bobina. Mesma coisa, escala de vezes 1. E o ponteiro vai até o 0. Outra. E o ponteiro vai até o 0. Outro modelo. E o ponteiro deflexiona. Aqui nós temos uma bobina dupla que é usada na entrada de rede de televisores, monitores de computador, ou seja, os aparelhos que possuem fonte chaveada em geral. Então essa bobina, na verdade, ela é dupla. Uma bobina do lado de cá e uma bobina desse outro lado. Na escala de vezes 1, eu vou testar a bobina desse lado, o ponteiro vai até o 0, e no outro lado, o ponteiro também vai até o 0. Aqui nós temos um modelo de bobina muito parecida com resistores. Inclusive ela tem o mesmo código do resistor. Por exemplo, essa bobina tem as cores laranja, 3, laranja é 3, e vermelho são 2 zeros, 3.300. Essas pequenas bobinas são indicadas em microhenries, que é a unidade de medida delas. Então essa bobina tem 3.300 microhenries. Porém, no teste a frio do multímetro, a gente só vai testar a continuidade. Essa indutância em microhenries que a bobina possui, ela só vai apresentar quando o circuito está funcionando. A frio, nós testamos na escala de vezes 1. Percebo que essa bobina tem mais resistência do que as outras, porque essa bobina tem mais espiras e o fio é mais fino do que as outras. Para testar as bobinas no multímetro digital, usamos a escala mais baixa de resistência, no caso aqui é 200, e vamos medir aqui nos dois terminais. Agora tem uma observação, esse multímetro na escala de 200 tem um apito interno. Então cada vez que um componente apresenta baixa resistência, além de indicar no visor, ele apita. E aqui, por exemplo. Isso quer dizer que a bobina está boa, ela tem continuidade. E agora os transformadores. Esse tipo de transformador está na entrada de força dos rádios portáteis, rádios gravadores. Muito bem. Então o transformador, esse tipo de transformador tem uma particularidade. O lado que tem os 3 fios de cores diferentes é o primário. E o lado que tem 2 cores iguais é o secundário. Primário, 3 cores diferentes, e o secundário, 2 cores iguais. Para testar o primário, colocamos o multímetro no vezes 10. Inicialmente vamos medir os 2 fios da ponta, que no caso é o preto com o amarelo. Ele está indicando 280 ohms. De ponta a ponta, 280 ohms. Agora, percebam que, se eu for medir o fio do meio em relação a cada ponta, nessa ponta eu tenho 150 ohms. E nessa ponta eu tenho 130. 150 e 130. Percebam que do fio vermelho com o fio preto, nós temos menos resistência do que do fio vermelho com o amarelo. Este fio preto que deu menos resistência com o vermelho, na hora da ligação desse transformador na chave 110-220, esse fio preto aqui vai servir como comum. Ele vai servir tanto na rede 110 quanto na rede 220. Futuramente, numa outra videoaula, ensinaremos como é que faz a ligação desse transformador na chave 110-220. Então o primário do transformador nós testamos no vezes 10. O secundário colocamos no vezes 1, zeramos a escala e fazemos aqui a medida.
Percebam que ele indicou 2 ohms de resistência quase. Percebam que o secundário tem muito menos resistência do que o primário, porque além dele ter menos espiras, o fio é mais grosso do que o primário. Mas nós temos outros tipos de transformadores, não só os de força. Temos, por exemplo, esses transformadores miniaturas, usados em televisores, monitores de computador. Esses daqui testamos no vezes 1. Vezes 1. Aqui o primário. 2 ohms de resistência. Ponta a ponta dá 2 ohms. Do meio para cada ponta, 1 e 1. E aqui o secundário. O secundário dá 0. Esses transformadores, o primário tem mais resistência que o secundário também. Aqui outro modelo. 2 pinos de um lado. 7 ohms. E 2 pinos do outro lado, 0. O primário tem mais resistência do que o secundário. Agora uma observação, nem todo transformador, o primário tem mais espiras do que o secundário. Esses especificamente que eu testei são assim. Mas, por exemplo, o transformador que se usa no forno do micro-ondas, ele tem mais resistência no secundário do que no primário, porque ele aumenta a tensão, ele tem mais espiras no secundário. O flyback do televisor também é um transformador que aumenta a tensão. E agora vamos ver como é que se faz com o multímetro digital. O primário desse transformador eu vou colocar na escala de 2K. Então eu vou medir os dois da ponta, o preto com o amarelo. Lá ele indica 278 ohms. Agora o meio em relação a cada ponta, vermelho com preto, 134. E com o amarelo, 143. Esse extremo que deu 134 é o que vai servir como comum na chave 110 e 220. O secundário, eu posso testar na escala de 200 ou nessa mesma escala de 2K. Percebam, o secundário deu 0,002 ohms. Aliás, 2 ohms de resistência, né? Não 0,002, 2 ohms. Então o secundário do transformador tem bem menos resistência do que o primário. Vamos aprender agora a testar as bobinas de FI do rádio. A bobina de FI tem 2 presilhas aqui, que são a carcaça. De um lado da carcaça tem três terminais em linha reta, que é o primário. E do outro lado tem 2, que é o secundário. Carcaça, primário, secundário. Lembrando o seguinte, todas essas bobinas você testa na escala de vezes 1. Daí você vai medir o primário delas e o secundário. Agora percebam que no caso dessa bobina, o secundário não está sendo usado. Então não há necessidade de medir, porque não tem trilha no secundário. Então já vamos medir só o primário. Vamos lá. Agora, percebam que lá no multímetro o ponteiro foi no 0. As bobinas que o primário for até o 0 são de FM. E as bobinas que não forem ao 0 são de AM. Essa, como foi ao 0, é do rádio FM. Aqui outra. Carcaça, primário e secundário. Vamos lá. Primário. Ah lá, essa daqui foi até os 5 ohms. Então essa daqui é do AM. E o secundário também tá bom. Percebam que tem que testar o primário e tem que testar o secundário, porque nessa bobina, o secundário, tem cada pino numa trilha diferente. Aqui outra. Carcaça, primário, secundário. Primário. Até o 0, então é do FM. E o secundário também tá bom. Perceba que o secundário de todas elas vai no 0. O primário das de FM vai no 0 e nas de AM não chega até o 0.